WhatsApp Connection, o seu grupo de informação e cultura. Não, e o Rock, né? O Rock é um lutador, né? 76, né? E aquela coisa, né? Ele tinha o roteiro, ele só aceita vender a produção se ele for o ator, né? Tal. E ele dirige o filme também, a porra toda, né? Dirige as cenas. Outro dia eu vi as cenas dele pro Rock 1, cara. Ele ensinando pro ator, né? Do Apollo Creed, ou do treinador, como é que ele tinha que reagir aos socos e tal, como é que ele tinha que socar ele. É muito bom, assim. Depois aí você lembra da cena mesmo, né? Você vê, caralho, é isso mesmo, assim, igualzinho. Aquelas lutas sem guarda, né? O maluco soca e depois ele deixa o outro socar também, foda-se. Estou cansando ele, parece que não existe, assim, né? Tô cansando tomando porrada, um soco na cara. Assim. Mas esse filme, né, o Rock 1 é um filme assim, não é um filme, né, de aventura, né, no sentido como depois se tornaria esses filmes, né. É um drama ali de um imigrante italiano, tímido, meio fudido, convive ali com um pesinato da região, se apaixona por uma moça tímida que trabalha numa loja de comida para animal, né, numa pet shop seria o caso, eu acho, né, que mora junto com o irmão alcoólatra. E o lutador mesmo, ele ganha dinheiro de bico, né? Trabalhando pro empesinato local, assim, né? Ele é meio lumpen, né? Ele trabalha pro um agiota, né? Que manda ele quebrar o polegar do cara. Mas ele já mostra desde o início, pô, mas se eu quebrar o polegar, como é que ele vai trabalhar e tal. Já há algum indício ali de algum tipo de dimensão ética, né? No personagem, né? E agora, o trágico no ético, né, diria o Hegel e tal ali, né? Mas depois, né? Aí o Rambo 1 é polêmico, né? Porque o Rambo 1 assim, tem aquela coisa, né, meio do tipo, não valorizavam o ex-combatente, né? Então, aquela coisa meio dos heróis de guerra do Vietnã, então nesse sentido é meio reacionário, né? Mas ele ao mesmo tempo, ele tem aquela ideia ele expõe um pouco o preconceito daquelas cidades interioranas norte-americanas, assim, né? E meio faz uma denúncia da guerra também, de alguma forma, né? Porque a guerra é o que formou os gente que foi pra lá, que voltou fudida, né? Com problema mental, é ele, assim, né? O cara pergunta um negócio pra ele, ele já lembra do Vietnã e tal, e sai tocando terror na cidade, né, e tal. Mas mostra esse preconceito, né? O cara não deixa ele comer assim na cidade, né? E tal. Somos pacatos, mas somos assim, sabe? Não queremos gente como você aqui. Eu só queria comer. Há um restaurante a 10 quilômetros na estrada. Tipo, é assim, né? E claro, tem aqueles diálogos fantásticos, né? Quando o Trautmann aparece no hospital de campanha dos policiais que são fodidos por conta da primeira tentativa vã de capturar o Rambo, né, na selva. E aí o cara diz, o delegado, né, fudido ali, fazendo os curativos, diz, quem você acha que você está querendo proteger o seu soldado da nossa tropa, da nossa guarda nacional, guarda civil e tal? Ele diz, estou querendo proteger a sua guarda do meu soldado. Quem você acha que ele é para encarar a guarda inteira do estado de não sei... Deus! Deus teria piedade, Rambo não. Tá. Mas tem no final, né? Ele completamente louco, assim, né? O Trautmann fala, acabou, John. Acabou pra você, eu vi a coisa explodindo em cima dele, os pedaços dele, bababá. Mas assim, que termina bonito, né? Com The Long Road, né? A música. Um pianinho bom, assim, né? Aquele pop que não vingou, né? Mas já depois no Reagan, né? Que aí já anos 80 mesmo, aí já porra, né? Aí vira aquela coisa do discurso da direita americana, direita republicana, olhando para trás e dizendo assim, a gente não ganhou a guerra por causa da política, né? E aí já entra um pouco dessa dimensão meio proto-fascista que o bolsonarismo retoma, né? Do tipo, a política é o espaço dos interesses vis, da corrupção, né? Confunde política com politicagem, por assim dizer, né? Ou grande política com pequena política, retomando aí os conceitos do Gramsci, né? Então, assim, quase assim, a gente ganharia a guerra, mas aí entrou a política, os caras não queriam, negociaram com a União Soviética para tirar as tropas, por isso que a gente não ganhou. E aí, essa política é a expressão da burocracia, né? Do militar, que ele é militar, mas na verdade ele é mais um burocrata metido com política do que um militar mesmo, que porra dá tiro, vai pro pau e tal. E essa contraposição é entre ele, o Rambo, né? Que vai pro Vietnã,
tirar fotos, né, de um campo de concentração para ver se tem prisioneiros lá, e o Murdoch, né? Por quê? Porque na verdade é o seguinte, o que que o Murdoch está dizendo? Ah, tá tendo um choro aí das famílias dos presos políticos, dizendo que eles ainda estão lá. Que não, isso na verdade não existe, tem mais campo de concentração nenhum, isso tudo tá vazio, já foi desativado, o Vietnã já mostrou pra gente. Ou seja, ele tá lá defendendo o Murdoch como burocrata, como cara da política, tá fazendo a linha, seja republicano ou democrata, tá fazendo assim, a guerra acabou, vamos parar com isso e tal. Mas como estão perturbando, vai lá, tira as fotos, mostra que tá vazio e encerrou o negócio. E simples, né? E ele é aquele cara com aquela parafernália de computadores, né? Roupa de civil, né? E tal. Tá preocupado com isso, né? E ele inventa, né, pro Rambo. Eu tive lá no destacamento tal, e o Rambo fala, destacamento tal não era em tal lugar, era em Num-Chum, eu só confio em você, coronel. E o Rambo vai lá, não por causa disso, o Rambo vai lá porque quando ele vê que tem os caras dele, aí ele vira o soldado mesmo, né? Ele vai lá pra salvar os caras e foda-se, assim. E aí quando o Rambo, eles percebem que o Rambo achou um prisioneiro, todo mundo fica feliz, né? Aquele espírito de corpo do soldado, mas o Murdoch fica puto e manda cancelar a missão e deixar o Rambo lá. E quando o Trautmann vai cobrar dele, ele diz o quê? O que você queria? Mostrar, aparecer aquelas figuras lá nossas, mostrar que tá lá, recomeçar a guerra, bombardear Hanoi, papapá e tal. Então já tem um pouco isso, assim, né, daquele recalque americano, né, de não vencer uma guerra, mas vamos vencer no cinema, né. E não vencemos não porque o Vietnã, o povo vietnamita, o caralho, não, eles vencemos porque a burocracia política nos atrapalharam, né, e tal. Mas mesmo assim são grandes filmes, né. Eu outro dia vi o 3, o Rock 3 também, que é considerado mais fraco, mas é muito bom também e tal. Mick! Né, o Mickey morrendo, tá? E o Apollo vai treinar, leva ele para aquele bairro negro, né, em Los Angeles. Porra, ele fazendo aquela. Que aí o Apollo é o cara do dançarino, né? Tem o swing. O Stallone é o boxer branco, né? Durão, assim, né? Treina ele com a guarda diferente. Você vai lutar como um destro agora. O 4 é a Guerra Fria total, né? O russo frio, tomando o homem científico, né? Tomando anabolizante, esteira. Tá? E o Rock ali no reencontro pré-alienação com a natureza, né? Ele subindo, escalando a montanha de neve, né? E tal, barba crescendo. Quase um Mujik ali na Rússia, perseguido pela polícia, monitorado, né, pela polícia política, que ele dribla, né, literalmente, né, no trem. É bom pra cacete, né, é muito bom. Povo hostil, né, o povo hostil. E no final o povo começa a gritar rock, rock. Aí bota o comitê central levantando pra aplaudir ele, um cara igual o Gorbachev, com uma mancha na cabeça, batendo palma, e o discurso final, eu mudei, vocês mudaram, everybody can change. É uma defesa, assim, né, abre essa porra logo e vamos ser todo mundo capitalista. É isso. Mas é uma boa filmografia mesmo, né? E tal. O Stallone Cobra é um Capitão Nascimento Avan Lalettre, né? Contra os direitos humanos. Fala isso pra família dele, né? Quando ele é cobrado por ter matado o cara dentro do mercado logo no início do filme, né? Ele abre assim, pega o jornalista, né? Que o jornalista é o quê? É o defensor dos direitos humanos, papapá, mostra ele, pega a cara dele e bota no cadáver, né? Fala isso pra família dele, que o cara matou, você não precisava ter matado ele e tal. Aí depois vai lá, percebe os latinos fumando maconha, ele tira, isso faz maconha, faz mal e tal. A parada é totalmente, né, enfim. Caralho, mas eu nunca ouvi que o Rock 3 era o pior, não, cara. Tá viajando. O Rock 3 é bizarro. É do Lang, né? Que, porra, é a hora que ele realmente melhora o boxe dele, né? Que ele começa a esquivar o caralho porra, o treinamento. Que ele fica amigo do Apollo. Que isso, cara? O Rock 5 é muito pior. O Rock 5 é horroroso. Não, o Rock 3 é melhor que o 2 até. Não, porra, o Sylvester Stallone, a gente menospreza o cara, mas o cara ter feito o que ele fez, né? Ter criado tudo assim, né? E ele ter tocado, porra, o cara tem um talento do caralho, assim, sem zoar, assim. Porra, difícil, novo, assim, né, cara? Tu lembra no Rock 1, ele ainda tinha uma perereca, né? Que ele ficava quicando, assim, esperando a mulher lá. Mas é isso, esses filmes eram muito reacionários, né, cara? Assim, tipo, Charlie Brownson também tinha essa porra, né, o desejo de matar e tal. Era uma parada meio direitaça, assim, né? Mas é maneiro, exatamente, né? Porra, maneiro. E não dá pra fazer hoje em dia, né, a mesma coisa. Se quiser fazer um filme igual, não dá, assim. Tem que ter aquele... Não dá mais. Mas assim, não, é porque entre o Rock 2 e o Rock 3, cara, tem uma diferença temporal, assim, né? O 2 é meio uma continuação do 1, acho que ele é feito 2, 3 anos depois, posso estar enganado. Mas ele é um filme, assim, de 80, eu acho que o Rock 3... Não, peraí, o Rock 3 é 82, eu acho, não é? Não, 85... Eu não lembro agora. Eu sei que tem uma diferença, tem uma defasagem, não sei se é entre o Rock 1 e o Rock 2, e uma defasagem
ou é uma defasagem entre o 3 e o 2, mas de qualquer maneira eu aproximo o 2 mais do 1, assim, é uma revanche, mas o filme fica lá sem ter luta, pô, não tem luta o filme. Treina, tenta fazer anúncio, aí o romance, não sei o que, no final tem a luta e ele ganha do Apollo, entendeu? Mas o 3 já é luta pra caralho, já tem a luta contra o cara tem muita cena de treino de luta, entendeu? Eles exploram isso, né, e tal. Mas era mais batido, né? Era o filme que passava na sessão da tarde toda semana, né? Eu ficava mais querendo ver o 1 e o 2, né? Não, o 5, mas o 5 é uma tentativa de retomada do 1, né? Que ele volta, fica pobre, volta para aquele lugar, pega aquela bolinha de novo, passa naquela passarela lá da linha do trem, entendeu? O filho, a relação com o filho, aí transfere pro outro cara, tem as lições de moral da Adrian, né? Pra ele, né? E tal. Que ele tem que lutar por você, acabou. Sempre tem, né? Na verdade, o Rock 3 ele ganha por uma lição de moral da Adrian com ele, né? Naquela cena da praia, bonita até. Bonita não só pelas pernas, né? Pelas coxas do Apollo e do Stallone, mas também porque ela fala, você tem que ter medo, não tem problema se você tiver medo, né? Mas vai lá e lute e tal. E mais ou menos no 5 também, né? Você não tem que provar nada, você acabou, você não pode mais lutar, você põe na cabeça, mas isso não vai te fazer pior, babá. E aí depois ele sai na porrada na rua, meu ringue é aqui. Né? Meu ringue é luta de rua, pô, foda-se. Transmitido pela TV ao vivo. Mas o Charles Bronson é um massacre étnico a cada filme. Ele escolhe algum grupo étnico, né? Latinos, negros, chineses e vai matando, é isso, né? Aí não tem nem como argumentar, né? Eu gostei da análise do Felipe. É parecido com a percepção que eu tenho desse fenômeno Stallone ali nos anos 80, né? Final dos 70, né? Eu nem lembrava, na verdade, que o Rock 1 era tão antigo, porque justamente tem um tempo grande entre ele e a retomada como uma franquia no início dos anos 80. Só faltou falar da trilha sonora. A trilha sonora do Rock 1 é muito boa, né? O Billy Conti. E os outros é com o Survivor, Eye of the Tiger, Burning Heart. Só clássicos dos anos 80, né? Clássicos maravilhosos. Billy Conti, inclusive, tem um remix dele feito por algum DJ aí do funk carioca, que é uma outra obra-prima. É bom, né, quando um gênio estimula outro, né? Mas voltando ao filme, a interpretação que o Felipe faz do filme, tanto do Rock quanto do Rambo, acho que é exatamente isso. Eles são filmes que mostram, que retratam um clima de decadência, desesperança, né? Aquele contexto também era muito comum nessa época, os filmes de Charles Bronson mostram isso, mas já com uma proposta abertamente panfletária, né? A degradação urbana, a violência, né, nos guetos e tal. E ali não, ali é um drama de um cara pobre, ferrado num bairro dos italianos, né, de New Jersey, né? Não, da Filadélfia. E eu acho um bom filme, assim, acho um bom filme. O Rambo já é diferente, né? A impressão que eu tenho é só é um chute, não é? Não estudei o processo de filmagem, roteiro e tal. Mas a impressão que eu tenho é que o Rambo ele começa de um jeito e termina de outro. E que algo acontece nos bastidores, que inclusive envolvendo o financiamento do projeto e tal, que faz ele mudar de rumo. Porque a receita do Rambo é muito parecida com a do Rock. Só que ela mexe com a coisa do nacionalismo americano, né? E aí, em algum momento na metade do filme pro final, quando começa a caçada ao Rambo na selva não, ali na floresta ali, naquela cidadezinha, né? Quando começa essa perseguição, o clima do filme muda completamente. E aí entra essa contraposição que foi muito bem captada entre a questão militar, a honra militar, daqueles que dão a sua vida pela pátria, e os políticos, aqueles caras de Washington, os burocratas e tal, que são trapaceiros, que são vigaristas, que são oportunistas e tal, que são antipatriotas, que só pensam em dinheiro, na imagem, não pensam nos valores que constroem a nação. Mas isso não tem nada a ver com o início do filme, né? O início do filme você acha que ele está se encaminhando para uma crítica da sociedade americana. Ele, na verdade, ele está fazendo, né? Porque é uma ideia, não tem nada a ver com a política no início. No início é o modo como a sociedade e as instituições, inclusive os próprios policiais e tal, rejeitam um herói.
né? Alguém que deu a sua vida, ou que arrisca a sua vida pelo país. E depois muda completamente. Então isso daí pode ter sido simplesmente o seguinte: os caras chegaram ali, lobbies, né, que financiam os filmes, e falaram, isso aqui não vai... para ficar falando mal dos Estados Unidos, falando mal do exército, falando mal de não sei o que, isso não faz sentido, né? Você tem que mudar essa narrativa. Tem que encontrar um alvo populista, fácil, né, dos políticos, né, de Washington. E aí eu acho que pode ter sido alguma coisa nesse sentido, uma mudança de rumo durante a filmagem por pressão econômica. Mas é um palpite só. Ou ele é um filme esquizofrênico mesmo, porque isso também existe, né? Porra, cara, não tem como não arrepiar vendo isso aí, cara. É muito bom. Ele começa sempre mal, né? Assim, treinando mal, tomando porrada. Assim, aí vai evoluindo, assim. Porra, cara, vê ele jogando, ele nadando borboleta e jogando o cunhado na piscina, assim. Porra, mal feita, assim, mas na época era irada. Ainda é irada. Hoje, por isso que eu falo, hoje não dá pra fazer um filme assim, porque ficaria ruim, né? Pegaria mal, mas sendo dos anos 80, é maneiro, assim, né? Porra, cara, eu tô lembrando também o final desse filme aí, se eu não me engano, é quando eles vão lutar à noite, assim, eles abrem a academia, assim. Aí eles começam a dar um treininho assim, quando começa, aí termina assim, o filme, assim, aí faz um quadro assim, né, dos dois dando um soco, assim, porra, esse filme é um dos melhores, cara. Caralho, exatamente, lentamente, tu lembrou muito que ele tá botando protetor, né, ele dá um raw, isso aqui, caralho, muito clássico, luva amarela, né, cara, muito bom, e a música final, porra, do caralho, tu sai de lá querendo treinar, assim, né? Engraçado, assim, acho que realmente eu prefiro muito mais o rock, né? O Rambo eu não lembro muito, assim, eu via mais pela ação, mas eu não pegava tanto. Eu lembro que aquele coronel ficava defendendo ele, né? Assim, só que era defendia, mas meio que marginalizado, né? Meio que fora, né? Da lei, né? E não podia fazer muito, né? Mas eu lembro ele sendo torturado, tu lembra? É porque eu vi há pouco tempo, assim, muito mal feito, assim, né? Ele sendo torturado numa grade, assim, né? Tomando. Aí depois ele consegue fugir com os prisioneiros, né? Num laguinho, muito mal feito também, assim. Caralho, era muito tosco aquela porra, mas era bom, né, cara? Assim. E não tinha muito diálogo, não, era só um chinesinho falando meio assim. Esqueceram de falar uma coisa nessa análise de vocês aí, que é uma coisa muito importante, porque é a base, é uma das bases, né, do sustentáculo do pensamento capitalista, cara. A América é a terra das oportunidades, entendeu? E isso está presente no discurso do Apolo, quando ele contraria o treinador numa reunião em quem ele deveria escolher para lutar. Então, ele nessa reunião, o treinador fala, não pega esse cara não, é um canhoto, sei lá o quê, escolha outro qualquer, não sei o quê. Aí ele fala, não, aqui é a América, é a terra das oportunidades. A gente tem que mostrar que um cara desse pode alcançar alguma coisa. Tem um negócio assim, né? E de fato isso se solidifica ali no filme, né? Esse pensamento vigora, né? Não, muito bem colocado, né? No 1 é isso mesmo. Ele vai lutar, se você olhar, na Filadélfia, né? Pô, aí que tá, né? A Filadélfia, o lugar da independência, né? Possivelmente aquilo ali se trata de alguma comemoração do 1700, 1800, do bicentenário da independência americana, né? O filme é de 76, né? 1976, os Estados Unidos se tornam, as 13 colônias se tornam independentes em 1776, é isso mesmo. Numa comemoração dos 200 anos, né? O Apollo ia lutar na cidade da Filadélfia, o grande campeão, contra um outro lutador que se machuca, né? Uma coisa assim, e ele abre lá o caderno dos amadores e escolhe alguém da cidade para dar uma oportunidade, né? Aquela oportunidade de uma chance em 1000, né? Do cara ser um bom lutador, né? Pega um cara ali que lutava no clube da esquina, né? E tal, aquelas apostas, né? E tal. E fica combinado assim, né? Você luta. Enrola 3 rounds, depois você derruba ele, todo mundo fica feliz e tal. E ele entra de George Washington, não é isso? O Apollo, né? E tal. Com a peruca, né? Acho que é por aí, né? Exatamente. Eu até tinha feito alusão aqui à ideia do nacionalismo, né, no filme do Rambo, mas o rock também tem, né? Só que, na verdade, assim,
o nacionalismo no Rambo que foi imposto, né, burocraticamente. Mas no Rock ele já tem isso, que é essa ideia da oportunidade, né? Se você tiver talento e esforço, você vai ter alguma oportunidade algum dia. O seu dia vai chegar. E é nesse lado mais populista, né? Da ideia do sonho, da terra da oportunidade. E o Rock aproveita isso, né? Toda a trama é isso. O cara é fracassado, mas ele está na América. Então na América tudo pode acontecer, né? Sobre o áudio daquele companheiro aí que volte e meia me encaminha áudio, eu acho que é a segunda opção, cara. Eu acho que não tem intromissão de nada ali, não. Eu acho que é um filme esquizofrênico mesmo. De uma hora pra outra tem que começar alguma ação na parada, sacou? Tem que começar uma matança, First Blood, né? Tem que começar uma matança. E ela se dá muito no começo, na verdade. Nem demora muito, porque dele ser preso até essa cena até ele fugir da prisão, que é onde começa a cagada toda, é rápido. Não é muito tempo de filme, não. Bota aí uns, sei lá, uma meia hora de filme, 40 minutos. E o legal é que nessa fuga logo começa a matança, né? Logo, na verdade, assim, não é na verdade logo, né? Mas assim, não demora muito, né? Ele já foge da cadeia e começa, né? Porque ele pega uma motocicleta. Aliás, eu sempre fiquei preocupado com esse cara que ele arranca da motocicleta, porque o cara toma uma queda violenta, né? Mas a narrativa faz com que você esqueça. Como todos esses filmes, né? O cara foge lá atrás e explodiram 8 carros. Devem ter morrido 5 famílias, mas você não se liga nisso, né? Você continua onde a câmera tá, no protagonista, né? Então esse cara que é da motocicleta, ele pega a moto, empina com a moto e vai. Entra no meio do barranco, de uma floresta, um matagal. E sempre me intrigou aquele animal que ele mata para comer. Que ele come a carne, né? Ele mata, eu não sei se é um javali, uma paca, sei lá o que tem naquelas florestas. Mas ele mata, assa, sem sal, né? E fica lá comendo, né? Lembrando e tal. Aí o rádio chama ele, né? Falando o nome dos soldados da equipe, né? Especial. Só tem eu, coronel. Só restou eu, coronel. Todos mortos, coronel. E uma coisa que eu destacaria também é na fuga da cadeia, o carrinho que ele dá num policial. Depois de brigar com uma porrada, tacar um pra cima, soco e tal, ele dá um carrinho, cara. Um carrinho tipo, né? Carrinho tipo Mazinho ali de lateral esquerdo do Vasco, desarmando mesmo, assim. Bom. Eu acho que faltou falar do Falcão, né? Eu vou ver ainda os outros áudios, mas eu não sei se já abordaram o Falcão, né? Que é, né, também com Stallone, né? Ele sai competindo queda de braço pelos Estados Unidos, mas a grande competição mesmo é contra ele mesmo, né? Para virar um bom pai. Não, exatamente, mas a diferença é que o Rock, em momento algum, fala mal, né, dos Estados Unidos. O Rambo é que tem essa dualidade ali, né, que você fica meio que ele realmente bate, mas é isso. O Rock, em momento algum, faz isso. E até porque o Rock, ele é um imigrante, né, italiano e tal, mas é um imigrante. Mas realmente agora, assim, né, vendo mais velho, assim, você vê várias nuances, né? Eu lembro até nesse acordo, né, do Apollo, que ele tá nessa reunião, assim, com aquele telefone muito velho, assim, né? Ele pega o telefone e liga, assim, pode marcar. Não, eu realmente eu não sei, né? Mas é isso, né? Em algum momento do filme, eu posso estar idealizando um pouco, tentando encontrar no início do filme, na primeira parte do filme, alguma ideia de crítica social e tal. E de repente o roteiro era esse mesmo, né? Mas existe uma mudança de clima muito nítida, né? Primeiro é um filme mais arrastado, mais lento, e que vai mostrando contradições sociais. E é a rejeição que esses caras têm, que são heróis americanos têm na sociedade, nas instituições. Depois o cara vira um louco, vira um piromaníaco, taca fogo na cidade inteira, dá tiro em todo mundo, né? Não tá nem aí. É um sujeito absolutamente louco que, de certa maneira, justificaria essa posição da sociedade, né? Quer dizer, um sujeito já que se tornou incapaz de conviver em sociedade, por isso ele é rejeitado, né? Mas isso pode ter sido provocado por algum tipo de pressão também, não sei, né? Tô especulando aqui. Mas realmente o filme muda totalmente. Eu até fiz o comentário ficou um pouco confuso, porque essa questão da oposição entre o exército e a política, o patriotismo e a política, ele é na sequência, né? A partir do segundo filme, né? Mas no primeiro já tem uma transformação do início para o final do filme, né? O Falcão ele ganha quando ele vira o boné, né? O filme pode ser resumido a isso, né? Claro, tem o empresário, né? O pai empresário quer tirar quer tirar o filho, né? Da guarda do filho dele e tal. E tem o negócio do caminhão, né? A águia.
e tal, a questão da paternidade. Essa figura é muito recorrente também, né? Do pai, o pai da noiva, o pai da mulher, que é um empresário hamburguês, ganancioso, que não gosta do romance que a filha tem com um sujeito desclassificado, né? Que depois serviria de tema para quase todas as músicas do Charles Brown Jr., né? A mulher, a burguesinha e ele lá, o skatista malandrão, né? Mas ele vai fazer de um jeito que ela não vai esquecer, né? E ela achou meu cabelo engraçado, vira pra mim, no way. Mas é isso, né? Mas ele vira o boné e ganha. Sim, ele dá um carrinho, eu me lembro disso. Também me lembro da queda do maluco da motocicleta. Eu tenho esse filme, né? Eu tenho o DVD desse filme. O cara da motocicleta é sinistro também. E sim, a gente nunca pensa nas famílias das pessoas que estão morrendo. Outra coisa, o que ele come deve ser um porco do mato, cara. Tinha uma espécie de javali, assim, um porco selvagem desse. Falcão, um lutador, né? Mas é engraçado porque isso que ele falou do Falcão é a verdade. A luta é contra ele mesmo e tal, não sei o que, pra virar um bom pai. Mas isso é uma coisa que também tem no Rock, né? Eu acho que é no Rock 3 que ele é treinado pelo Apollo. Uma hora o Apollo tá em frente ao espelho com ele, aí fala: olha aqui, você tá vendo aqui? Esse é o seu maior inimigo. É com esse que você tem que lutar. Uma coisa assim. Quando ele tá ainda meio displicente ali, antes de tomar a lábia lá da Adrian. Não, esse do Falcão você já matou. É isso. Até que você entende de rock, né? De Stallone. Hein? É isso, vira a chave, né? Virou o boné, a narrativa do filme é isso. Isso aí pode até passar, que esse filme não vale nada. É inevitável, incontornável é o Stallone Cobra, né? Esse daí que me admira até que ainda não tenha sido comentado. Esse é incontornável, né? Aquela cena do supermercado, né? Vou explodir isso tudo? Vai fundo, não faço compras aqui. Pô, que presença de espírito, né? Esse sim, grande filme também. E ele perseguindo uma seita satanista, né? Uma outra coisa também é que esses filmes do Stallone só faz sentido com a dublagem clássica, né, do SBT, ou aquelas dubla vídeo, né? AIC São Paulo. Se for Herbert Richards já não vale, tem que ser aquela dublagem mais raiz, né? No original, então, não quero nem ver, não faz sentido. Eu comentei sim do Stallone Cobra, pô, lá naquele primeiro áudio maiorzinho de 8 minutos e pouco. Falo que ele é um Capitão Nascimento Havana Letter, né? Questão dos direitos humanos, relação com a imprensa e tal. Dá uma olhada, crítica à maconha, os maconheiros, direitos humanos, latino, dá uma olhada lá. Então eu perdi o finalzinho, que eu acho que eu me entusiasmei com o teor da abordagem e já fui querer comentar, né? E acho que eu não voltei, perdi o finalzinho. Bom, mas também não vou voltar, não. Vamos pra frente, né? Eu acho que ele já tentou pegar uma carona no sucesso dos filmes do Charles Bronson, né? Do Desejo de Matar. Paul Kersey. Só que fez um troço meio nonsense, né? Porque o tipo de criminalidade que ele enfrenta não é nem um serial killer, né? Que seria uma coisa razoável, nem aquelas gangues, né? Traficantes ou a bandidagem mais convencional. Tem uma coisa meio misteriosa ali, eu não me lembro exatamente o que era, mas eu acho que era uma seita satânica. Aí deu uma bagunçada no filme, eu acho. Perdeu alguns pontos. Agora tem cenas ótimas, né? Quando ele come aquela pizza gelada, cortando a pizza gelada com uma tesoura, né? Por quem nunca reproduziu essa cena em casa, né? Com aquela sobra do Mr. Pizza, né? Cobra é inspirador, né? Tem um diálogo vegano dele também. Vegano não. É saudável, um diálogo meio vegetariano. Às vezes. Esses vegetarianos que comem peixe, sabe? Né? Eu sou vegetariano, mas como peixe. Ele com o parceiro dele, e o cara está sempre muito mal-humorado, muito irritado, muito nervoso. E ele é sempre um cara calmo, né? Que, aliás, é uma característica de todos os personagens que ele faz. Eu acho que é para não ter muitas falas, não ter que falar muito, ele é sempre muito contido, muito introspectivo, né? Que aí também não tem muito texto para decorar. Pode ser um macete dele esse, né? Mas num desses raros diálogos, ele fala: pô, você tá muito nervoso, cara, você devia comer fruta. Deve ser essas porcarias aí que você fica comendo, esse chiclete aí. Você tem que comer peixe. Você gosta de peixe? Você tem que comer peixe, cara. Quer dizer,
tem vários ensinamentos ali que a gente às vezes passa no meio da confusão, do caos, né, da violência e tal. Esses ensinamentos, essas pílulas vão passando assim meio desapercebidas. E aí já fugindo um pouco do protagonista seu Stallone, mas um outro clássico é o Comando para Matar, porra. Esse aí é um grande clássico. Mas, ainda voltando pro Stallone Cobra, eu me lembro, eu devia ter o quê? Uns 6, 7 anos quando esse filme foi lançado, acho que uns 7, né? Que teve quebra-quebra em cinemas, né? Com esse filme. Vocês não lembram disso, não? Pô, é um grande filme, o cara que ele mata, né? Não, para esse filme tem a cena que ele pula do avião. Ele pula do avião, o avião já tinha decolado, ele pula e cai em pé. E levanta e limpa assim a sujeira e continua andando. Não tem nada, nem uma porção de tornozelo. Mas ele mata o cara no final, né? Que é o ex-colega dele, né? Que traiu e tal. Que o cara com cano, né? Ele corta o braço de um cara nesse filme. Que é uma cena que depois seria... Depois ou antes, eu não sei, reeditada naquela que foi a versão de Conan 3, que não entrou com Conan 3 por conta de uma briga com os produtores e tal. Ele entrou como Cavaleiro de Fogo, que tem a Sonja, segunda mulher do Conan, né? A primeira Beret, morta e tal, a espada selvagem de Conan, mas passado em algum lugar entre o antigo modo de produção asiático e o feudalismo. Na região da Suméria, né? Ou Ciméria. Mas o cara que ele mata com cano tem uma roupa estranha, né? É uma roupa tipo Billy Idol, né? Ou aquele cara, aquele careca, esqueci agora o nome dele, aquele careca gay de uma banda, Judas Priest e tal. É isso. Por que teve quebra-quebra no cinema? Não lembro disso. Você está devendo uma explicação sobre a diferença entre a Suméria e a Ciméria, é isso? Isso aí não está muito claro para a gente do ponto de vista histórico-geográfico. Se você puder desenvolver um pouco esse contexto. O Bennett era o vilão. Ele tinha um visual meio Judas Priest. Tinha sim, verdade. Bem notado. Agora, relativizando um pouco essa primeira cena, eu acho ela verossímil, porque ele cai num pântano. Ele não caiu em terra firme, ele caiu num pântano, num matagal, numa espécie de um manguezal, na verdade. Uma vegetação rasteira com água, né? Então amorteceu. Isso aí acontece toda hora. Aí ele faz uma sequência implacável, né, de assassinatos. Ele começa com aquele cara que ele fica de pendurado, ele pega ele, coloca-se na beira de um penhasco, descumprindo a promessa, tinha prometido matar ele por último, né? De toda a gangue. Ele falou, gostei de você, por isso que eu vou te matar por último. Mas foi o primeiro que ele matou. Por aí você já vê o caráter do personagem, né? Que não é um balboa, um cara de palavra, né? Depois ele mata o outro cara no motel. Ah, não, teve um que ele matou primeiro, que foi no avião, que ele estrangulou o cara dentro do avião. Aí botou o chapéu assim para disfarçar e foi pular do avião. Deixa eu ver aqui na sequência. Bom, até matar o Bennett com um cano na barriga, ele acho que ele ainda mata mais alguns, né? Mas isso da gangue lá de sequestradores. Mas o Comando para Matar tem essa coisa dele sozinho com uma arma, umas dinamite e uma tinta na cara, né? Uma camuflagem, uma camuflagem para um terreno aberto, né? Ele encarou um exército inteiro, ele e a espingarda dele, Comando para Matar. Eu acho que a gente se precipitou um pouco, não é que não tenha relação, mas eu acho que o Stallone ainda dava mais, ainda rendia mais. O Schwarzenegger é um caso à parte, tem que ser analisado assim de maneira mais cuidadosa. Agora, visual, Rob Halford mesmo é esse aí, do Bar Blue Oyster, de Loucademia de Polícia, né? Eu até na época que passava esse filme na TV, a gente chamava ele de Bar Judas Priest, justamente. Bar Judas Priest. É um bar gay de Los Angeles. Rob Halford é o vocalista do Judas Priest. Não, você vê nitidamente que nesse traje do inimigo do Schwarzenegger no Comando para Matar,
tem ali um homossexualismo enrustido, né? Você vê pelo traje, pelo cabelo, pelo bigode. Tem todo um quê de Village People ali. Agora que você lembrou do visual do Bennett, certamente dá pra gente cravar aqui que ele frequentava o Blue Oyster, cara. E é possível, inclusive, que a treta dele com o Matrix tenha a ver, na verdade, com algum passado ali frequentando o Blue Oyster. Ou algum bar similar, né? Porque não se sabe exatamente, né, o que motivou a vingança. Tem ali um pretexto, mas eu acho que pode ter a ver com isso. Pode ser um rolo antigo, né? Aí é uma questão para se pensar. Cara, esse moleque é muito engraçado, é exatamente isso, cara. O cara, ele sempre faz o mesmo papel, assim, um cara meio que fica olhando pro horizonte no carro, assim, né, meio com a boca meio torta, assim, né, é a mesma coisa sempre, assim, até quando ele fez O Juiz, não sei se tu lembra, um filme de ficção, era a mesma coisa também, subindo uma moto, assim, no futuro, né, com a mesma cara, né, do Stallone Cobra, assim. Comando pra matar, acho que ele vai visitar um amigo antes de ir pra empreitada, não é? Que vai ajudar ele com as armas. É um cara que também foi soldado com ele, acho que é um negão grandão, e se vangloria de tá com uma menina de 17 anos, 16, uma coisa assim, que é, né? Naquela linha do Claudinho Bochecha, né? Do seu destino há de judicar, né? O nosso amor poderá ser capaz, né? Usando aí o termo que até então só tinha aparecido em língua portuguesa na tradução da Martins Fontes para o História e Consciência de Classe do Lukács, né? Consciência adjudicada. Mas é naquela linha, né? Nosso amor poderá ser capaz, gatinha. Seus 12 aninhos permitem apenas um olhar, né? Ele tem esse maluco aí, tal, que é o cara que namora a menina de 17 anos, que é mais ou menos a idade da filha dele, né? Do Schwarzenegger, que é a filha que ele vai salvar naquela de timbalada, né? Ali né, naquela camuflagem, né? Que ele coloca, seguindo, né, essa trilha de assassinato. O primeiro ele diz, né, que ia matar por último. Você disse que ia me matar por último. Eu menti. Uma 17 anos pro padrão da época tá até muito velha. Você não lembra nessa época? Anos 80, você tá falando de anos 80, cara. Não é esse padrão atual. Você vê a Angélica, não tem aquela reportagem da Angélica, quando a Angélica tomou o lugar da Xuxa, foi estrear o programa, a revista Manchete, do saudoso Adolfo Bloch, estampou uma reportagem assim, que falava, essa ninfeta estonteante de 15 anos, não lembro se era 14 ou 15, esse pai era 14 anos, hein? Estonteante, assim, de shortinho, né? Tem até essa foto aí, resgataram ela. Então, nessa época era assim mesmo. Agora, o História e Consciência de Classe da Martins Fontes é muito depois desse filme. Nessa época tinha só uma edição castelhana, que até eu tenho aqui, xerox. Da Martins Fontes demorou muito. É muito depois de Claudinho Bochecha. O Lucati só chegou aqui muito depois. Agora, tem essa história do Claudinho que ele fez a música para uma menina e tal, mas tem também um outro clássico dessa mesma geração do funk carioca, que é Pequena Garota, de Suel e Amaro. Pequena Garota. Era a menina que ele ficava olhando do outro lado do prédio, também tinha 12 anos, 13. Pô, 17. Pô. Só lembrando aqui, na sequência do Stallone, né, na fase já bem decadente, eu outro dia vi na Netflix o Rambo 5, né? Porque tem o 4 que é na Birmania, Mianmar, que é uma merda também. O 5 é no México, ali na fronteira do México, Los Angeles e tal. E o filme é tão ruim que termina ele enfrenta uma gangue de traficantes mexicanos que sequestram para uma espécie de filha dele adotada, né? Que ele cria. Sempre solitária ali, assim, recebe abrigo de uma família numa fazenda, cria cavalo, e essa filha, né? É sequestrada lá para algum comércio sexual e tal, tráfico sexual, e acaba morta. E ele mata os traficantes todos e tal. E no final ele arranca o coração com a mão do malvado principal. Reeditando aí o Indiana Jones e o Templo da Perdição, né? Porra, cara, você não manda essas mensagens num grupo que tem o pessoal da geografia mais pós-moderno, que quer ver geografia em tudo, né? Que não vai rolar algum artigo, tipo, as geografias de Rambo, descortinando
o Sudeste Asiático na perspectiva imperialista. Muito áudio, vou escutar com calma depois. Mas é curioso que o Stallone, né, o Sylvester Stallone, ele abriu as portas pro irmão dele, Frank Stallone, né, que é o cara que era músico e fez trilha sonora do Rambo. Por exemplo, a trilha sonora do Rambo é do Frank Stallone. Frank Stallone joga em todas, é ator, é músico e tal. E é engraçado porque tem um programa de madrugada, num desses canais aí toscos da TV a cabo, naquela faixa ali de reality show, que é os vídeos mais idiotas do mundo. Tenho visto muito de madrugada, né, insônia. E ele faz comentários de vídeos idiotas, o Frank Stallone. Ele e quem é companheira de bancada dele é a Tonya Harding, que é aquela patinadora que foi acusada de pedir para o namorado bater com um taco de beisebol no joelho da Nancy Kerrigan, que era a patinadora rival dela nas Olimpíadas de Inverno. Não sei se você lembra disso. E é curioso, estão falando desse negócio do Apollo escolher o Rock para lutar porque ele é italiano, né? É América, terra da liberdade e tal, da oportunidade. Eles fazem muito isso, né? Os americanos, eles são xenófobos, eles são completamente alienados à cultura de outros lugares do mundo, mas eles demonstram um certo apreço por essa coisa, né? De abarcar os sonhos dos estrangeiros, por mais que a política e a cultura deles seja exclusivista, excludente, né? E xenófoba. E isso é muito o discurso de outro programa que eu tenho visto muito em Sony, no canal Sony, inclusive, que é Shark Tank, né? Shark Tank, toda hora vem alguém que é descendente sei lá, de libaneses, de tailandeses, de vietnamitas, e não sei o quê, e eles falam, né? Aí conta aquela história triste e tal, não sei o quê, que né, a mãe veio pra cá na merda, e aí o pai começou a fazer pão, aí ela tem uma padaria, ela quer $1 milhão por 20%, né, das ações para continuar a padaria, e aí os caras se comovem, porque é o sonho americano, né? Assim, isso meio que regozija eles, poderem oferecer para a pobre coitada da imigrante tailandesa $1 milhão para que ela, né, continue com sua padaria. É muito, muito doido isso. Esse negócio do sonho americano é capaz de fazer com que os americanos façam uma coisa boa. Meu avô dizia isso, né, que quando ele não gostava de alguém, ele falava, esse aí, por dinheiro, até faz uma boa ação. Uma coisa assim, entendeu? Não, como é que ele falava? Não. Esse até por dinheiro, sei lá como é que ele falava, mas é um negócio desse, assim, que não fazia muito sentido. Outra coisa que eu acho muito interessante que eu estava vendo agora, tenho lido muito, estudado muito sobre jazz, né, por causa do trompete e tal, e aí estava vendo a história do Frank Sinatra, né, que é um cara de descendência italiana, e aí mostrando como a máfia italiana, que não deixa de ser imigrante, né, eram imigrantes, as famílias, né, imigrantes da Itália, como a máfia influenciou Hollywood e fez com que Hollywood fosse para frente. Hollywood era né, de judeus, né? Basicamente, o Metro Goldwyn Mayer, né? Os três, né? Três judeus, da MGM e tal, dos estúdios ali em Hollywood. E aí mostrando como o Frank Sinatra chegou a se transformar num ícone, né, em Hollywood. Ele fazia, na década de 50, final da década de 50, ele fazia 5 filmes por ano, uma coisa assim absurda, impensável. 5 longas por ano. E tudo a toque de caixa, com uma grana absurda, porque a máfia italiana financiava. E tem um caso muito curioso, que era um filme importantíssimo sobre a Segunda Guerra Mundial, era uma comédia e tal. Quem ia fazer o filme era o Marlon Brando, que já era, né, um cara assim, que estava despontando, já tinha feito o Selvagem da Motocicleta. E aí a máfia chega e fala, não, ó, quem vai fazer é esse garoto aqui, desconhecido, tal de Frank Sinatra. É ele que vocês vão botar ele para fazer. Aí, não, mas pera aí, não, é ele. Então, assim, os filmes, as produções hollywoodianas que eram filmadas na costa leste, que era toda dominada, né, pela máfia italiana, aquela parte ali de Nova York, aí pega um pouco ali Chicago, né, ali, Massachusetts, ali, nessa parte de Chicago ali e tal, Boston, não sei o quê. Toda essa parte aí, cara,
filmes eram feitos lá, a máfia italiana mandava quem era o ator, entendeu? E o Frank Sinatra se fez, era super talentoso, né? Mas ele se aproveitou dessa situação e despontou. Eu sabia da relação dele com a máfia, mas não sabia que chegava nesse nível, não. E tal. Porque tem aquela Hollywood ali anos 20. Eu lembro que o Buñuel fala na biografia dele, quando a Hollywood começa para ganhar dinheiro, né? Começa a fazer versões em língua espanhola, né? Para divulgar, né? Na América Latina, Espanha, né? E tal. E aí pegam atores B, né? Com diretores B, roteiristas B, que na verdade eram A, né? Só que não eram do mainstream, né? E colocam para trabalhar, né? E tal. Mas vem cá, então, o Selvagem da Motocicleta do Mickey Rourke é um remake? No caso é só o Selvagem, o da motocicleta fui eu que adicionei, mas é porque eu lembrava que era isso, o Selvagem ele é um motoqueiro. Deixa eu mandar aqui o pôster pra você. Hollywood soube usar um dos caras que é um dos meus músicos preferidos, que é o Harry Belafonte, né? Harry Belafonte, na época da República das Bananas lá, aquela dominação toda ali da América Central, Canal do Panamá, aquela porra toda ali. Ele era jamaicano, né? Fez um monte de filme de Hollywood, fez até filme com os Muppets, não sei se você lembra disso. Tem a música, né? Banana Boat, né? Que é o Day-O, quando eles voltam com as bananas, né? Call Mr. Tallyman, Tally me banana. Chama lá o cara que compra as bananas para pesar as bananas, né? Foda. Adorava o Harry Belafonte, mas ele serviu muito para isso, né? Para tentar essa aproximação aí com essa América Central. O curioso do Rambo, eu não sei se vocês sabem, porque assim, o filme não é dirigido pelo Stallone, ele não é escrito pelo Stallone, né? Ele é uma adaptação de um romance de guerra, e aí convidam o Stallone para fazer o filme, e o Stallone acaba colaborando no roteiro, mas na verdade quem ia fazer o papel do Rambo era o Al Pacino, mas ele se recusa a fazer o papel porque ele acha meio bruto, meio bronco. Aí ele se recusa a fazer, e o Stallone, primeiro filme dele depois do Rambo, depois do Rock, né, vira Rambo. E na verdade o livro, ele tem aquele antagonista que eu não me lembro o nome, o Rambo, né, o cara que não gosta dele também. O filme na verdade era isso, era um veterano da Coreia, da Guerra da Coreia, que não recebia a mesma atenção que um veterano do Vietnã. E por isso os dois ficavam brigando, entendeu? Ele se sentia menosprezado pela sociedade e tinha esquecido a Guerra da Coreia e só dava importância para a Guerra do Vietnã. E ele tinha um pouco de raiva do Rambo, justamente porque o Rambo era um ex-combatente do Vietnã. Mas aí tem isso, né, de interessante. O Stallone contribuiu muito pouco para esse filme, no roteiro, porque o projeto não era dele. E aí você fica pensando, o Al Pacino no papel do Rambo, cara. Ia ser muito louco. Braddock é o Rambo que luta karatê. É muito boa a discussão aí, cara. Tinha feito uma primeira mensagem aqui, mas o cachorro me atrapalhou aqui, aí acabei perdendo o raciocínio. Então, mas assim, só para falar contribuição, esses filmes aí, na década de 80, eles são todos assim, esteticamente, você pode ver fotografia, contraste está vindo de filmes na década de 70, assim, que eram um pouco mais alternativos, assim, porque você pega, por exemplo, Taxi Driver, o próprio Rambo 1, ele pega um pouco dessa transição, assim, então são filmes com fotografia um pouco mais escura, porque nessa época, nos anos 80, você já viu que o filme comercial hollywoodiano, principalmente, ele tem iluminação muito grande, assim, tudo é iluminado, hiper-iluminado. Tudo, cena escura é iluminada, tudo exagerado. As músicas são exageradas na época, a estética das músicas, assim, tudo. Quando você vai as composições, né, dos anos 80, que tem muitos instrumentos ao mesmo tempo, assim, muitos timbres, assim, diferentes, então é tudo meio over, assim, os próprios atores, né, são todos super musculosos, assim, o Stallone é super musculoso, tendo essa estética hiperrealista, né, cara, que é tudo exagerado. Então tem muito disso aí, nessa. E era a época do Reagan, né? Tinha assim, a década de 80 nos Estados Unidos aí, principalmente, era toda republicana. Reagan e depois Bush, assim, então prática toda republicana, tudo over, é tudo, assim, a coisa do neoliberalismo, talvez, ali, aflorado, assim, tudo super esteticamente feito, tudo que você pode ter, você tem que ter. Se você vai fazer um filme, você tem que ter o cara mais musculoso, maior
quantidade de luz, vai fazer a música, coloca uma quantidade de instrumentos, de timbres. Tem um pouco disso também. Daqui a pouco eu mando uma outra aí. Abraço. Então, eu lembrei aqui de uma história aí. O Stallone, né, que tá na década de 80, tá sempre fazendo esses filmes, mas assim, ele é um cara até, tipo assim, vamos dizer que dentro da indústria, é um cara que não é bobo, até inteligente como produtor, assim, que não é algo fácil você correr atrás de grana dentro desse universo de Hollywood para produzir os filmes, para conseguir levar, porque o cara para fazer o primeiro Rock, né, porra, eu fico imaginando novo ali, se inserindo, foi assim, tem o mérito dele, mas como mas o carro-chefe dele, que ele é famoso, é ser ator, assim, ele foi, mas assim, sempre foi considerado um ator ruim pela crítica, a crítica com razão, né, porque a expressão facial dele, qualquer filme vai ser igual, assim, aquela boca torta, assim, vai falar que ele tem sempre aquele olhar meio longe, assim, tentando fazer esse tipo de... Ele não consegue, não tem nuance de que um ator lá, um Robert De Niro, comparação ruim, porque o Robert De Niro é um monstro, mas assim, não tem traquejo, assim, ele vai fazer esse papel sempre. E, cara, ele tinha essa frustração. Eu lembro que, cara, eu acho que não foi no final da década de 90, começou aquela onda dos filmes independentes. Aí tinha vários atores, assim, de cachê alto, que baixavam cachê para ir fazer filme independente, e aquilo era uma coisa do cara fazer um papel que ele talvez concorresse a um Oscar, um prêmio aí, fosse prestigiado aí pela crítica, né? O Stallone foi fazer um filme, bicho, assim, que ele era um policial, mas a única coisa... Aí ele entrou nessa onda, né? Foi fazer um filme independente, ele era um policial, mas a coisa que ele fez diferente foi que ele engordou. Aí era vendido assim um filme, o Stallone engordou para fazer esse papel. Aí você ia ver o filme, cara, eu não lembro agora o nome do filme, mas era ridículo, assim, porque o Stallone ficava olhando com a mesma cara que ele faz no Cobra, no Rambo, no Falcão, qualquer filme desses aí, aquela mesma expressão facial. E tipo assim, era para ser um drama maior, assim, ele era um policial meio fracassado, assim. Aí fica aquele negócio assim engraçado. O Stallone engordou pra fazer o filme. Porra, foda-se, assim, continua ruim. Mas é isso, tem até esses lances engraçados também aí na carreira do Stallone. WhatsApp Connection, o seu grupo de informação e cultura.